Olá, olá, pessoal. Eu sou a professora Lu e hoje vou conversar com você sobre os autores do romantismo português. Mas não é só isso, também vou fazer uma sequência de exercícios a respeito dos autores portugueses e também dos brasileiros da primeira, segunda e só, tá bom? Mas antes disso, já sabe, solta a vinheta. Pronto, pessoal, voltei. Vamos lá, vamos falar sobre os autores portugueses. Antes disso, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Vamos ver se vai dar tudo certo hoje. Espero que sim. Bom, vamos lá. Romantismo em Portugal. Primeira coisa que a gente tem que tomar atenção é a de que o romantismo em Portugal ele tem alguns autores que são significativos. E a gente divide o romantismo em Portugal também em três momentos ou em três gerações. Então, a primeira geração, que é a geração mais nacionalista, que volta muito à Idade Média, que resgata lendas e tradições portuguesas, que tem aí como autores os dois mais importantes, né? O Almeida Garrett e o Alexandre Herculano. O Castilho, ele vai ser importante quando a gente estudar principalmente o realismo, porque ele vai se envolver na chamada questão Coimbra. Mas disso a gente fala depois, porque a questão Coimbra, ela inaugura o realismo em Portugal e é, na verdade, digamos assim, de uma maneira bem sintética, uma briga entre autores que defendem os propósitos românticos e autores que defendem os propósitos realistas. Tudo bem? Bom, segunda geração é a geração da morte, como aqui no Brasil também, então tem Camilo Castelo Branco e o Soares Passos. Soares Passos, menos importante, né, faz uma poesia sepulcral, tá? Aquela poesia da noite, da morte, do cemitério, tá? E o terceiro momento, Júlio Diniz e o João de Deus são dois autores menores, a gente não vai nem tratar deles, tá bom? Bom, vamos lá. Almeida Garrett. É Garrett que fala, não é Garret, nem Garrett, tá bom? É Garrett. Legal? O Garrett, ele nasceu em 1799, 1854. Isso aqui é só pro forma. Não é importante decorar a biografia, nem saber propriamente o ano que ele nasceu, nem o ano que ele morreu, nem as preferências, nada, tá? A não ser literárias. Então, no sentido literário, vamos lá. O Garrett foi político, então ele vai ter essa oratória parlamentar justamente decorrente da vida política do Garrett, tá? Além disso, a gente pode observar que o Garrett ele vai ter também uma perspectiva voltada para a questão doutrinária e pedagógica, porque ele vai defender ideias, principalmente ideias liberais, tanto que ele se envolve na briga lá, na revolução que envolve o Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV lá de Portugal. É assim, Dom Pedro I no Brasil, em Portugal é Dom Pedro IV. Combinado? Bom, tem a sua essência jornalística, escreveu vários textos e também nos jornais saíram alguns folhetins. É o caso, por exemplo, do livro dele, Viagens na minha terra, tá? Já já eu falo dele, tá bom? Fez poesia, muita poesia folclórica, muita poesia voltada para a questão nacionalista e o teatro, não é? O teatro do Garrett, inclusive tem uma peça chamada Frei Luís de Souza, é um teatro que, na verdade, o Garrett estava tentando revalorizar o teatro português, que não tinha grandes destaques desde o Gil Vicente, tá bom? Aqui a poesia folclórica que eu citei, né, em que ele vai colocar as lendas, né, portuguesas, né, a cultura popular, folclore, né, a cultura popular portuguesa e algumas lendas e narrativas que aparecem também na prosa dele, tá? Saudosismo é uma característica do povo português. Eu sou de origem portuguesa e estou sempre com saudade. Tá bom? Linguagem popular, mas vamos lembrar que é a linguagem popular da época dele. Qual é a época dele? Século XIX, tá? E o individualismo e a melancolia são traços típicos, principalmente da segunda geração romântica, que o Garrett também já apresenta aqui, tá bom? O Viagens na Minha Terra. Bom, é um romance que foi publicado em 2 volumes, tá? Em 1846. Inicialmente foi publicado no jornal.
Aí o Garrett foi censurado, ele disse, prometeu, não vou mais falar mal de Portugal, deixa eu acabar, né, dos políticos portugueses, não vou falar mais mal deles, deixa eu acabar de publicar o Viagem na Minha Terra. Ele publicou mais um capítulo, detonou todo mundo, foi censurado de novo. Tá bom? E é a modernidade literária portuguesa. Principalmente por quê? Primeiro, ele mistura gêneros, tá? Então, no Viagem na Minha Terra, você tem poesia, você tem novela, você tem romance, né? Você tem lenda, tá legal? E outros, beleza? E assim, nós temos um romance em que a gente vai tendo várias histórias que vão se encaixando em torno da história, principalmente da menina dos rouxinóis, que é a Joaninha. Então, ele vai contar a história da menina dos rouxinóis, mas, em meio a essa narrativa em que ele conta a história da menina dos rouxinóis, ele vai lançando para a gente as suas posições ideológicas, né? Então, assim, estéticas, críticas também. Então, assim, é um livro que tem muito, né, de, obviamente, literatura, mas ele vai falar sobre arquitetura, ele vai falar sobre psicologia, ele vai falar sobre economia, ele vai falar sobre, obviamente, política. Vamos lembrar que o Garrett foi político, tá? Ele foi deputado por Portugal. Vai falar sobre história de Portugal, tá? Vai falar sobre geografia. Na verdade, é um livro assim que ele fala de tudo. Então ele aproveita a história de Meninos Rouxinóis para costurar essas digressões que ele faz frequentemente, falando sobre o quê? Sobre os problemas de Portugal do século XIX, em especial da época em que ele vai justamente publicar esse livro, tá? Divagações, ou, se você preferir, a gente pode chamar de digressões. Então, aqui alguns assuntos que eu já coloquei lá em cima, eu já tinha colocado embaixo, porque eu sou repetitivo, né? Então, o indivíduo português, tá bom? Costumes de Portugal, a história de Portugal, a política portuguesa, as tradições portuguesas, acabei de falar de folclore, coisas do tipo, arte, literatura, tá? E algumas críticas aos valores morais e à questão de progresso em Portugal, tá bom? Esse é o Almeida Garrett. Bom, deixa eu só fazer uma observação antes de a gente mudar para o Alexandre Kluane. No Viagens na Minha Terra, a gente tem uma narrativa que é a história, como eu citei, da menina dos rouxinóis. É quase uma Branca de Neve, tá? Que fica lá falando dos rouxinóis, dos passarinhos, lamentando a sua tristeza. Então, assim, essa história da menina dos rouxinóis, ela é tipicamente romântica, típico folhetinho romântico, tá? Que segura as divagações do Garrett, tá bom? Já o Alexandre Culano, ele é o criador do romance histórico em Portugal. Cada país vai ter o seu criador de romance histórico. Então, o Walter Scott começou o romance histórico em inglês. E aí o Garrett, perdão, o Herculano começa o romance histórico português. E aí, nesse sentido, vamos lá, ele vai voltar ao passado de Portugal. Esse passado é a Idade Média. Tá? Então, ele vai resgatar os cavaleiros medievais como heróis, padrão do romantismo europeu. Tá? Volta à Idade Média e resgata os cavaleiros medievais como heróis. Mas o Herculano é autor desses 5 temas que eu coloquei aqui para vocês. Religião. Toda a obra do Herculano tem padre, monge, tá? Vai ter religioso, tá bom? Pátria. Por quê? Aqui, primeira geração. Vamos lembrar que a primeira geração romântica é a geração nacionalista. Então, eu tenho aqui o nacionalismo do Garrett. Só dele voltar à Idade Média, resgatar as guerras portuguesas, né? Já é um ímpeto nacionalista muito forte. Natureza. Vamos lembrar que a natureza no romantismo é uma natureza expressiva da emoção. Vamos lá. A natureza no arcadismo ela é só decorativa, ela é só pano de fundo. Eu não tenho nada aqui voltado para a natureza. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vou eu passear. Espera aí que eu já volto. Vamos lá. Um minutinho. Vou pegar aqui uma pena. Bom, aqui, ó. Uma pena do pavão, tá? Ok? Ó, isso aqui é natureza. Tá lavadinha, tá? Não fica implicando que eu coloquei na boca, mas tá lavadinha, tá? Eu sou super chatinha, super nojentinha para algumas coisas. Deixa eu só baixar um pouco mais da câmera. Pronto, pronto. E aí, ó, aqui, ó. Isso aqui é uma pena. Natureza, vamos supor, tá? A natureza Árcade, ela não é interferente.
Então, ela é só decorativa. Ela só serve de pano de fundo. Então, seria o pano de fundo aqui para mim, ó. Tudo bem? O pano de fundo aqui para mim, tá? Deixa eu só interromper o compartilhamento um minutinho, pra vocês me enxergarem melhor. Pronto, tô aqui, ó, tá? Então, aqui, ó. É só pano de fundo, tudo bem? É só vinculado aqui aos elementos da natureza. Isso é no arcadismo, ela não interfere em nada. Natureza Arcade é só decorativa, tá? Natureza romântica, ela é interferente. Então, seria mais ou menos assim, ó. Ah, tchim! Tudo bem? Ok? Ela é interferente. A natureza romântica, ela é interferente nos estados. Tá tudo torto aqui hoje. Olha, pronto. A natureza romântica, ela é interferente nos estados emotivos. Combinado? Tá. Então, vamos lá compartilhar de novo a minha tela. Tá bom? E agora tá aqui minha alergia mesmo. Então, vamos lá. Natureza, vinculada à emoção. Então, uma natureza interferente. Na verdade, é assim: o estado emotivo em que eu estou altera a maneira como eu vejo a natureza, assim como também a maneira como eu vejo, como eu estou, eu modifico a forma como eu vejo a natureza. Eu, por exemplo, se eu estou triste, pode estar um dia lindo, eu vou achar horroroso. Se eu estou feliz, tá? Pode estar um dia horroroso, eu vou achar lindo. Tá bom? Essa é a natureza que a gente chama de natureza interferente. Tá bom? E o povo, obviamente, como ele é nacionalista, né, é esse povo de Portugal aqui, tá? Obra-prima dele é Eurico Presbítero, em que Eurico se apaixona por Ermengarda, mas eles não podem ficar juntos. E o que acontece? Eurico vai se converter num religioso, vai para a guerra, na guerra ele morre e a nossa Ermengarda acaba enlouquecendo. Tudo bem? Belezinha? É essa perspectiva que a gente vai ter, tá? Oi, Fá, você me ligou? Liguei. Ah, o que aconteceu? A consulta não é hoje, é amanhã. Tô passando pronto-socorro com a mãe, vai. Hoje é dia 27, a consulta é dia 28, é amanhã. Então passa no hospital com a mãe, já que ela tá aí, vai. Vou passar. Tá bom? Vamos lá. Tchau. Beijo, tchau. Bom, esse é o Alexandre Herculano. Aí tem uma frase boa aqui dele, ó, né? Peraí. Em que ele... Ixi, o que que eu fiz? Em que ele diz o seguinte, vamos lá. Quanto mais... Tava tudo certinho, agora tá tudo erradinho. Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar de novo, porque logo eu vi que nem ia dar certo. E já estou acostumado, né, pessoal? Então, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pronto, vou compartilhar de novo aqui, ó. Então, vamos lá, uma frase simpática do Garrett. Espera, volta. Deixa eu jogar a caneta e vamos voltar. Quanto mais, meu Cristo do céu. Vamos lá. Quanto mais conheço. Tá difícil agora. Bom, esse é o Alexandre Herculano, e aqui é uma frase legal dele. Ah, Jesus Cristinho. Que é: quanto mais conheço os homens, mais estimo os animais. Eu também. Tá? Nada como um bom animalzinho para mostrar para a gente como nós, seres humanos, somos uns idiotas. Tá? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Para a próxima. O Camilo Castelo Branco é o último autor português que a gente vai estudar, e a gente só está pegando os mais importantes do romantismo português, né? Camilo Castelo Branco, ele é o que a gente chama de
polígrafo, que significa ser um polígrafo, poli, vários, grafo, escrita. Então, vamos lá, ele escreveu poesia, teatro, novela, crítica literária, tá? Romance, novela aqui, romances, tá bom? Que, aliás, foi com os romances que apareciam muito, que eram publicados frequentemente na técnica dos folhetins, e o Camilo Castelo Branco acabou ganhando a vida dele, né? Era vendendo esses folhetins para os jornais que fazia que o Camilo Castelo Branco acabava realmente ganhando dinheirinho dele, tá? Tem uma vida extremamente interessante, muito, digamos assim, aventureiro, muito sem vergonha, teve vários envolvimentos. O grande amor da vida do Camilo Castelo Branco foi a Ana Plácido, que também escreveu. Tem romance, tem contos da Ana Plácido. E aí o Camilo Castelo Branco, essas aventuras amorosas todas, ele acabou pegando sífilis, a sífilis deu cegueira e ele acabou se matando. Tá? Então, a própria vida do Camilo Castelo Branco já dava um enredo tipicamente romântico. 3 fases do Camilo Castelo Branco. A primeira, narrativas de mistério, não muito misteriosos, tá? Quarta, quinta página, você já descobriu o mistério, tá? Tom Macabro. Lembrar que o Camilo é da segunda geração, opa, romântica. E a segunda geração romântica, peraí que eu já volto. Olha aqui, ó. Vem cá. Oi! Vem aqui! Aqui está! Segunda geração romântica. Eu sou você amanhã. Aqui é a geração da morte, não é? Ok? Perfeito? Então, a geração moribunda, né? É a nossa. Vamos deixar ela aqui? Não, não é paz. Não é? É a nossa segunda geração romântica, tá bom? Então, segunda geração romântica, morte. Então, vai ter que ter esse tom macabro, esse tom de morte frequentemente, tá? A segunda fase do Camilo é a fase que traz as novelas passionais. O que significa passional? Passion, paixão. São as novelas sobre amores, amores normalmente impossíveis, personagens muito histéricas por causa desses amores impossíveis, normalmente muita tragédia, né? Principalmente influência aí do Romeu e Julieta do Shakespeare, tá? A terceira fase é muito interessante porque ele já vai, por exemplo, fazer comentários. Aliás, uma coisa que o Garrett também já fazia era conversar com o leitor, tá? É interessante, né? Ele faz comentários sobre a própria escrita. Então, você vai ter a metalinguagem presente. Aí você vai falar assim, nossa, isso aqui no Brasil é Machado de Assis. Então, sabe que um ídolo do Machado de Assis era o Almeida Garrett? Dizem as más línguas que o Machado andava com uma fotografia do Garrett na carteira dele, tanto que ele gostava do Garrett. Então, digamos que o Machado tem influência, sim, do Almeida Garrett, nessa ideia de conversa com o leitor, metalinguagem, que o Camilo também vai trabalhar, tá? E muito frequentemente, uma característica do Camilo é a ironia. O Machado também tem bastante, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Isso aqui é muito importante. Leva isso para a tua vida. Amigos verdadeiros são os que nos acodem inopinados, com valedor à mão nas tormentas desfeitas. Sabe quem é o teu amigo? Aquele que está com você nos momentos difíceis. Sabe, não é esse que fica aí te beijando, dizendo te amo, te amo, te amo, e na hora que você está apertado, cai fora. Não é? Ou então fala mal de você. Ou então não te dá a razão. Tá? Isso não é teu amigo. Cuidado. Tá bom? Amor de Perdição. Amor de Perdição é uma novela da segunda fase do Camilo. Tá? Significa isso. É uma novela passional, tá? Do Camilo Castelo Branco. Então, o que você tem aqui? Simão Botelho, apaixonado pela Teresa de Albuquerque. Só que as famílias são inimigas. Então, eles são separados. Então, vamos separar os dois aqui. Deixa eu mudar a cor da caneta, ver se eu consigo. Tá? Então, ó. Tararararara, coração quebrado. Tá? E aí, os dois são separados. E aí, a família da Teresa manda a Teresa ou casar com o Baltazar ou ir para o convento. E a família do Simão manda o Simão para Coimbra para estudar direito lá em Coimbra. Tá? O que a Teresa faz? O Simão vai para Coimbra. A Teresa diz: com Baltazar eu não caso. E não casa. Tá? Prefere ir para o convento. E aí, os dois planejam uma fuga, só que no dia da fuga,
se encontram, né? A gente tem no dia D, tá? A gente tem na escadaria do convento, que eles marcam, né? Aqui está o nosso convento, tá bom? E eles marcam o encontro na escadaria do convento. Na escadaria do convento, quem é que está lá? O Baltazar, o Simão e o senhor Albuquerque, que é o pai da Teresa. E aí começa uma briga. No meio da briga, o Simão mata o Baltazar, tá? E aí o que acontece? Né? Baltazar morre, o Simão vai para a cadeia, tá bom? A Teresa volta para o convento e o Baltazar vai para o cemitério, tá? Condenação do Simão, deportado. E aí ele recebe a visita de uma amiga dele, a Mariana, que na verdade é apaixonada por ele. E a Mariana diz para ele, Simão, eu vou com você, eu vou com você. E ele fala, não, mas eu não te amo, mas eu vou com você, eu não tenho mais ninguém. E ela vai. No meio do caminho tinha uma pedra, tá? A embarcação, os dois estão indo embora, no meio do caminho o Simão adoece e morre, tá? O que ele tem? Provavelmente tuberculose. A Teresa também morre. Porque é meio óbvio, né? Se ele tem tuberculose, ela também tem e vice-versa. Tá? Os dois morrem. A Mariana se arremessa no mar e morre afogada. Por que ela se arremessa no mar? Porque o corpo do Simão é jogado no mar. Ele morre no mar. Ele morre em viagem. Então ele joga o corpo do Simão no mar. A Mariana se joga atrás, abraça, né? E acaba morrendo ali, abraçada ao Simão. Quer dizer, o livro termina por falta de personagens. Né? Isso aqui é muito, muito, muito próximo ao Shakespeare, em especial Romeu e Julieta. Segundo alguns teóricos, o Shakespeare, quando ele escreveu Romeu e Julieta, ele se apoiou no mito de Píramo e Tisbe, ou o mito da Amora. Não vou contar, não. Pesquisa aí, você vai curtir. Tá bom? Bom, coração, cabeça e estômago. Esse aqui já é da terceira fase do Camilo Castelo Branco, que é a fase, digamos assim, pré-realista. Tá? Então você vai ter no Coração, Cabeça e Estômago uma novela satírica, tá? Em que o Camilo Castelo Branco acaba zombando, né? Zombaria em relação ao quê? Ao romantismo. Então ele cria um personagem, que é o Silvestre da Silva, que é quem vai escrever a obra dele, porque ele vai deixar essas memórias dele, então são as memórias do Silvestre da Silva. Então, ele vai deixar essas memórias escritas para a esposa dele, publicar e ganhar algum dinheiro com isso depois que ele morresse. E aí ele manda a obra para um editor, e o editor vai fazendo comentários ao longo do livro. Esse editor, né, indiretamente, seria o próprio Camilo Castelo Branco. Então, o editor critica a obra do Silvestre, quer dizer, o Camilo criticando a própria obra do Silvestre, que é romântica. Então, o Camilo Castelo Branco criticando o romantismo, tá? Muitas digressões, tudo bem? Ou divagações, como a gente já viu isso, sobre assuntos variados, tá? Principalmente sobre a literatura. Então, é um livro que fala do livro. Então, esse tem um recurso metalinguístico, tá? 3 volumes, hoje em dia seriam 3 partes, né? Porque você compra o livro um volume só, tá? Primeira parte, coração, a fase ingênua, o Silvestre Silva, desesperado por amores impossíveis, buscando, né, ser feliz. E aí tem muita referência ao romantismo da segunda geração. Sabe o que o Silvestre da Silva faz? Silvestre Silva faz? Chega a pintar o olho, coloca marca roxa, anda sempre de preto, com roupas maiores do tamanho dele, para o pessoal achar que ele tem tuberculose, ter pena dele, tá bom? A segunda fase, ou perdão, a segunda parte, a parte da cabeça, em que o Silvestre da Silva procura bons partidos de casamento, tá? E a terceira é a do estômago, né? Em que ele fala uma verdade que é o seguinte: o amor ou é uma referência ao coração, né? Quando você ama, né? Aquela coisa, estou apaixonado. O que é paixão? É movimentação cardíaca, né? Aquele coração que dispara, tudo bem? Mas que obrigatoriamente não vai seguir adiante. Paixão morre.
A paixão dura 2, 3 anos e a pessoa desaparece. Agora, quando ela se converte em amor, né, é porque a cabeça está entrando em jogo. Tudo bem? E aí ele termina falando do estômago, quer dizer, a região do baixo ventre, da cintura para baixo. Né? Ele casa com a Tomásia, que cozinha muito bem, então ele vai engordando, 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 engordando até que ele morre. Tá? É um livro sensacional do Camilo Castelo Branco, eu recomendo. Tá bom? Combinado? É isso, basicamente, tá? Vamos fazer alguns exercícios? Vamos lá. A tela de Doré, ao representar o desespero de Andrômeda, princesa da mitologia grega, que enfurece Poseidon, expressa o arrebatamento sentimental que constitui a sensibilidade romântica do século XIX. Sobre isso, pode-se afirmar que o ideário romântico invade o campo político, predispondo os homens a reconhecer a liberdade dos povos como condutora dos Estados nacionais. Sim, o romantismo tem um vínculo extremamente romântico. A gente acabou de comentar, por exemplo, do Garrett. Garrett é um político, né, e vai ter essa perspectiva política presente na obra dele. Camilo também, sempre que pode, critica, né, a situação política portuguesa, como aqui no Brasil eu tenho autores românticos que fazem o mesmo, tá bom? A letra B, o romantismo não interfere nas ações políticas, bobagem, tá? C, o ideário romântico não colabora na formação identitária de Estados nacionais. Colabora. Vamos lembrar? Nacionalismo, primeira geração, tá? Aí quando você chega na terceira geração, vai ser a geração social, quer dizer, está preocupada com os problemas nacionais, tá bom? O exagero sentimental dos românticos produz um desinteresse em relação à natureza. Não, natureza expressiva da emoção, tá? O romantismo se constitui ao longo do século XIX na ideologia que justifica o desenvolvimento burguês na indústria e no comércio internacional. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ideologia que se justifica por causa do desenvolvimento burguês, isso a gente pensar principalmente no folhetim, na prosa romântica, que era para atender ao novo público leitor, que era a burguesia, mas não é só isso, tá bom? Então, resposta, letra A de acertei, tá bom? Vamos lá para 2, Canção do Exílio. Vou fazer vários testes sobre o romantismo. Minha terra tem palmeiras onde cantam sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Reparem que isso aqui, ó, é intertextual, tudo bem? Então você tem aqui a intertextualidade com o hino nacional, tá bom? Vamos lembrar que o hino nacional ele veio depois da canção do exílio. Então ele resgata a verso, a canção do exílio e coloca lá. Hino nacional brasileiro. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Tudo bem? Tá aí, tá bom? Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Vamos lá, primeira coisa. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam. Onde? No exílio. Não gorjeiam como lá. Terra natal. Tá bom? Ok? Aqui, de novo, ó, não permita Deus que eu morra assim que eu volte para lá. Lá onde? Terra natal. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Exílio. Tá bom? Vamos lá. Canto de Regresso à Pátria do Oswald de Andrade. Modernismo. Oswald de Andrade é já do modernismo, primeira geração. Tá? Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não gorjeiam, não cantam, perdão, como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amor, ele diz. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá. Não permita Deus que eu morra assim que eu volte para lá. Não permita Deus que eu morra assim que volte para São Paulo. E sem que eu veja a Rua 15 e o Progresso de São Paulo. Rua 15 de novembro, fica no centro de São Paulo e, na época, era, né, o polo econômico de São Paulo. Tá bom? Ó, não permita Deus que eu volte para São Paulo. Olha aqui o coloquial. Tá? Esse coloquial já é de século XX.
Tá bom? Vamos lá. 2. Os textos 1 e 2, escritos em contextos históricos e culturais diversos, enfocam o mesmo motivo poético, a paisagem brasileira entrevista à distância. Por que a distância? Porque ele está no exílio. Tá bom? Analisando, conclui-se que o ufanismo, a atitude de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu, é o tom de que se revestem os dois textos. Os dois textos, não. Tá? O primeiro, que é a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Aqui eu tenho um tom crítico, tá? No Oswald de Andrade. 2. Exaltação da natureza é a principal característica do texto 2, não, do texto 1. Tudo bem? O texto 2 aborda o tema da nação como o texto 1, mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Sim, o texto 2 ele é crítico, tá certo? Letrinha C, tá? D. O texto 1, em oposição ao texto 2, revela distanciamento geográfico do poeta em relação à pátria. Não, tá? Não tem essa oposição de distanciamento. Os dois estão onde? No exílio. Bem? E em ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem brasileira. No primeiro texto, não. Bom, portanto, resposta número 2, letra C, de coração. Tudo bem? 3. Leito de Folhas Verdes, do senhor Gonçalves Dias. Onde é que está o Gonçalves Dias? Primeira. Epa, peraí. Primeira geração romântica, tá? Brasileira. Peraí, que eu coloquei o negócio aqui para colocar a legenda, mas não precisa, né? Brilha a lua no céu, brilham estrelas, correm perfumes no correr da brisa, cujo influxo mágico respira-se um quebranto de amor melhor que a vida. A flor que desabrocha ao romper d'alva, um só giro do sol não mais vegeta. Eu sou aquela flor que espero ainda, doce raio do sol que me dê vida. Ó, leito, aqui é a cama, tá? E aí você tem a indígena nesse poema esperando o amado dela, então toda noite ela prepara o leito de folhas verdes, esperando que ele venha, tá? E ele não vem, tá bom? Vamos lá, 3. Na perspectiva do romantismo, a representação feminina, tá vendo? Espelha concepções expressas no poema pela reprodução de estereótipos sociais e de gênero, sociais não, tá? B, presença de traços marcadores de nacionalidade, não. Aqui não é nacionalista, é indígena falando do quê? Da natureza, dela esperando o amado, tá? Ok, ó, eu sou aquela que ainda espero o doce raio do sol que me dê vida. Quer dizer, porque no dia seguinte o amado vai chegar e ela vai sobreviver, tá? C, sublimação do desejo por meio da espiritualização. Esquece isso. Não tem espiritualização. D, correlação feita entre estados emocionais e a natureza. Aí sim. Vamos lembrar que no romantismo é muito frequente a ideia da natureza como o indicador de passagem, principalmente no tempo. Então, o novo raio do sol é um novo dia. A lua é uma noite. Então, noite, dia, lua, sol. Tá bom? Então, letra D de Drosófila. Beleza? Agora vamos pegar algumas questões aqui que valem mais para a segunda geração do romantismo brasileiro. Outro traço importante da poesia de Álvares de Azevedo é o gosto pelo prosaísmo e o humor que formam a vertente para nós mais moderna do romantismo. A sua obra, sua de quem? Antônio Cândido está falando do Álvares de Azevedo. É a mais variada e complexa no quadro da nossa poesia romântica, mas a imagem tradicional de poeta sofredor e desesperado atrapalhou a reconhecer a importância da sua veia humorística. Na verdade, esse humor do Álvares de Azevedo é aquele humor cemiterial, tá? É o humor mórbido, é o humor da escuridão, né? Da morte, tá? O Nesp pede o seguinte: a veia humorística ressaltada pelo crítico Antônio Cândido, ó, não tem esse acento que está originalmente. Antônio Cândido não usava o acento, mas tudo bem, vamos deixar aí, porque depois que morre, né, aqui no Brasil a gente faz a correção gramatical, tá? Então eu quero texto que tenha humor, vamos lá. Ah, Cavaleiro das Armas Escuras, onde vais pelas trevas impuras, com espada sangrenta na mão, porque brilham teus olhos ardentes, gemidos nos lábios frementes, vertem do teu coração. Essa é uma poesia que não só retoma a Idade Média, mas também tem um aspecto bem erótico,
tá? Ele vai pela treva impura com a espada sangrenta na mão, tá bom? Não é satírico. B. Ontem tinha chovido, que desgraça. Eu ia a trote inglês ardendo em chama, mas lá vai, senão, quando uma carroça, minhas roupas tafuis encheu de lama. Ele vai se encontrar com a amada e ele aluga um cavalo. E aí ele vai a cavalo, o cavalo vai batendo as patinhas na lama e vai respingando lama nele. Para piorar a história, depois ele cai do cavalo e abre, ele fala isso, a calça ali abre de meio a meio, quer dizer, abre bem no meio dos glúteos, né? Curiosamente, ironicamente, o Álvaro de Azevedo acaba depois, um pouquinho antes de ele morrer, ele cai do cavalo, né? Aí ele quebra a fossa ilíaca e aí, como ele tinha tuberculose, ele morre mais depressa, tá? Esse sim é de humor, tá bom? O cara todo de branco, vestido para encontrar com a amada e as patinhas do cavalo batendo na lama e ele se enchendo de lama, tá? Pálida luz sombria sobre o leito das flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre nuvens do amor ela dormia, tá? Ó, lâmpada sombria, tudo bem? Noite, escuridão, morte. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã, minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. De novo, a morte e o egocentrismo. Eu, meu, minha, tá? Não é de humor. E quando em meu peito rebentasse a fibra que o espírito enlaça do vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. E quando eu morrer, a fibra que enlaça a dor vivente. A dor vivente é a vida, tá? Essa fibra vai se romper, significa morrer, tá? Também não é satírica, tá? Portanto, letra B de beijo. Beleza? 2. Se tem de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já, eu quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá. Muito bem. Casimiro de Abreu corrige a poesia do Gonçalves Dias, que é um sabiá cantando na palmeira. O sabiá da laranjeira, ele realmente acaba. O sabiá da laranjeira, ele realmente acaba cantando, tá? Da palmeira não canta. Bom, só tem um tipo de sabiá que sobrevoa as palmeiras, e esse tipo de sabiá que sobrevoa a palmeira não canta, mas o sabiá da laranjeira canta, tá? Meu Deus, eu sinto e bem vês que eu morro respirando esse ar. Faz que eu viva, Senhor, dá-me de novo os gozos do meu lar. Ó, respirando esse ar. Que ar? Do exílio, tá? O ar do meu lar, terra natal. Bom? Dá-me os sítios gentis onde eu brincava lá na quadra infantil. Dá que eu veja uma vez o céu da pátria e o céu do meu Brasil. Muito bem. A gente sabe que a terra natal aqui é o Brasil, diferente da canção do exílio do Gonçalves Dias. A canção do exílio do Gonçalves Dias é uma canção universal. Ele não especifica qual é o exílio nem qual é a terra natal. Então pode ser qualquer exílio, qualquer terra natal. Aqui não. Aqui tem que ser o Brasil. E repara mais uma coisa aqui, ó. Infância é um dos temas mais comuns. Vamos lá. É um dos temas mais frequentes da poesia do Casimiro de Abreu, tá? Você tem de morrer na flor dos anos. O que é morrer na flor dos anos? É jovem, tá? Meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir cantar a laranjeira à tarde, cantar o sabiá, tá? Texto 2. A ideologia romântica argamassada ao longo do século XVIII e a primeira metade do século XIX introduziu-se em 1836. Onde? No Brasil. Com os suspiros poéticos e saudades do Gonçalves de Magalhães. Durante 4 decênios imperaram o eu, a anarquia, o liberalismo, o sentimentalismo, o nacionalismo, através da poesia, do romance, do teatro, do jornalismo, que fazia sua aparição nessa época, é que o grande teórico da literatura brasileira, o professor Massot Moisés. Vamos lá. De acordo com as considerações de Massot Moisés, o texto 2, o texto 1 centra-se no imperativo do eu. Até aí sim. Reforçando a ideia de estar longe do Brasil, de que estar longe do Brasil é uma forma de bem-estar. Não, ele quer voltar para a terra dele. B. No nacionalismo reforçado pela distância da pátria e pelo saudosismo em relação à paisagem agradável onde o eu lírico vivera a infância. Então, qual é essa paisagem agradável? Onde ele viveu a infância. Onde foi? Terra natal. No caso, aí é Brasil. Tudo bem? Então, a resposta vai ser letra B. Na liberdade formal, não tem essa liberdade formal. No fazer anárquico, não é anarquia, no sentimentalismo por meio do qual se reforça a alegria presente em oposição à infância. Não, 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 não.
A infância dele foi alegre, tá? Alegria presente é que não existe, tá bom? Portanto, a questão, resposta. Beijo, beijo. 3. Aqui a gente tem Fagundes Varela, que é da segunda geração romântica também, tá? Que é da geração da morte, tá bom? A vida nas cidades me enfastia, enoja-me o tropel das multidões, o sopro do egoísmo e do interesse mata-me na alma a flor das ilusões. Então, como é que é a vida nas cidades? Tá? Ela é cheia de gente, ela é cheia de gente egoísta, tá? E eu tinha ilusão em relação ao quê? A essa vida na cidade, que tudo lá seria bom, tá? Mata-me na alma a flor das ilusões, tanta mentira, tão fingido rir, e cheio e farto de tristeza e tédio, rejeito as glórias de falar por vir. Ó, o que que mata? A minha ilusão, a mentira, tá? O fingido riso, a tristeza, o tédio, tudo são características da onde? Aqui, ó, da cidade, tá bom? Rejeito as glórias de falar por vir, galas e festas, o prazer talvez, e busco altivas solidões profundas que dormem quedas no Senhor aos pés. Ó, o que que eu tenho na cidade? Festa, prazeres, mas eu quero o quê? Eu quero a solidão, tá bom? Que dormem quedas no Senhor aos pés. Repara uma coisa interessante, ele retoma sempre o último verso para começar a próxima estrofe, tá? Que dormem quedas do Senhor aos pés, ao doce brilho dos clarões astrais, ricas de gozo, que não tem mundo, pródigas sempre de beleza e paz. Tá? Vamos lá. Característica dos habitantes da cidade, de acordo com o eu lírico, é indiferença. Ó, de acordo com a segunda estrofe. Vamos lá? E eu tenho aqui, mentira, rir fingido. Então não é de indiferença, é dissimulação. Tá? As pessoas cantam uma alegria que é fingida. Portanto, letra. E agora a gente vai ver um pouquinho de romantismo português, o Camilo Castelo Branco. Vamos lá? Simão Botelho, aqui é um pedacinho do Amor de Perdição. Tá aqui, ó. Simão Botelho amava. Aí está uma palavra única, explicando o que parecia absurda a reforma aos 17 anos. Então, Simão Botelho amava aos 17 anos. Tá? Amava Simão uma sua vizinha, a vizinha é a Teresa de Albuquerque. Ó, repara que aqui eu tenho uma cacofonia, uma sua vizinha. Parece que eu estou falando suavezinha, suavezinha, né? Menina de 15 anos, ó, a Teresa então tem 15 anos. Rica herdeira, regularmente bonita e bem nascida. Da janela do seu quarto é que ele a vira pela primeira vez. Janela do quarto. Lembrar que as meninas ficavam na janela, né? Pera, ficavam na janela esperando passar o príncipe encantado. É, meu Deus, eu ia pegar a minha Maria namoradeira, mas ela tá do lado de fora da janela. Não consigo pegar. Tá lá, na janela, esperando alguém passar. Bom, não ficará ela incólume da ferida que fizera no coração do vizinho. Significa, ela fez uma ferida no coração dele, mas ela não ficou incólume. Então, a ferida que está no coração é no coração do Simão e no coração da Teresa. O que é essa ferida? É a paixão, tá? É o amor. E depois ele se converte em amor definitivo, tá? Então vamos lá. Não ficará ela incólume da ferida que fizera no coração do vizinho. Amou-o também, e com mais seriedade que a usual nos seus anos. Então, o que é usual de uma menina de 15 anos? É o amor bobo, que não vai adiante. E o dela vai adiante, tá bom? E aí, olha só, ele vai falar dos poetas. Os poetas cansam-nos a paciência a falarem do amor da mulher aos 15 anos com paixão perigosa, única e inflexível. Alguns prosadores de romances dizem o mesmo, enganam-se ambos. Ambos quem? Tanto os poetas quanto os prosadores, eles se enganam quando eles dizem que o amor dos 15 anos é um amor para sempre, tá? É um amor que nunca acaba. Então, eles são enganados, tá? E olha o Camilo, o amor dos 15 anos é uma brincadeira. É a última manifestação de amor às bonecas. É a tentativa da avezinha que ensaia o voo fora do ninho, sempre com os olhos fitos na ave-mãe, que a está da fronte próxima chamando. Tanto sabe a primeira, quem é a primeira? A primeira é a filha. O que é amar muito, como a segunda, o que é voar para longe. Bem,
Isso é o amor dos 15 anos. Brincadeira. Aí que a filha está muito presa à mãe ainda, tá? Teresa de Albuquerque devia ser, porventura, uma exceção no seu amor. A Teresa é uma exceção nesse tipo de amor convencional, que é a da brincadeira aos 15 anos. Porque o amor da Teresa aos 15 anos já era um amor sério, tá? Vamos lá. De acordo com o narrador do excerto, assim, o amor entre Simão e sua vizinha, sua vizinha, apresenta traços intensos de inexperiência e infantilidade. Não. O que ele coloca é que o amor da Teresa é um amor que vai além daquele amor de 15 anos. Tá? Se caracteriza como uma paixão avassaladora, mas efêmera. Não, é amor. É a paixão que se converte em amor. Bom, quer dizer, para sempre. Era surpreendente devido à maturidade incomum nos jovens casais. Sim, os dois são muito maduros para as idades que eles têm. Qual é a idade deles? Eles têm, o Simão tem 17, ela tem 15, tá? D. Provava que os poetas se iludem ao julgarem relacionamentos juvenis. Não, ele está dizendo o seguinte, que está certo. Os relacionamentos juvenis são realmente tolos, bobos, tá? Exceto, menos, o da Teresa e o do Simão, tá? O amor entre Simão e sua vizinha constituía uma espécie de chaga, já que não era realmente correspondido. Era correspondido, tanto que um morre e o outro também, bem no clima Romeu e Julieta. Tudo bem? Então, C foi a resposta da número 1. 2. 2, já fiz um monte, mas é que a numeração aí não está equivalente, tá? A alternativa correta. A analogia presente no quarto parágrafo corresponde a um argumento do narrador para provar a afirmação. Enganam-se ambos. Então, vamos lá. A analogia, o que é analogia? Comparação. Tá? A comparação presente onde? No quarto parágrafo. Não adianta ir de memória, meu amor. Tem que voltar. Vamos voltar no texto? Vamos voltar. Estou voltando. Aqui o texto. Tá? Ele fala o quê? A analogia presente no quarto parágrafo. Aqui eu tenho o primeiro, aqui eu tenho o segundo, aqui eu tenho o terceiro e aqui eu tenho o quarto. Qual é a comparação que ele faz? Vamos lá. O amor dos 15 anos é uma brincadeira, é a última manifestação do amor às bonecas. É a tentativa da vizinha que ensaia o voo fora do ninho, sempre com os olhos fitos na ave-mãe, que está da fronte próxima chamando. Tanto sabe a primeira o que é amar, como a segunda o que é voar. Tá? Então, qual é a comparação que ele está fazendo aqui? O amor dos 15 anos é brincadeira de bonecas. É como o amor do passarinho, que está treinando para voar do ninho, fora do ninho, mas não voou. E a mãe está ali olhando, não é para ver se ele vai voar, para tomar conta ainda, para não deixar cair. Tá? Para que isso serve? Para confirmar o que os poetas. Perdão, para negar o que os poetas falam sobre o amor dos 15 anos, que é um amor eterno. Não. É um amor de criança, de brincadeira, né? Do passarinho que está treinando ainda, né? Sair do ninho. Tá bom? Então tá certo. Ó. A analogia presente no quarto parágrafo corresponde a um argumento do narrador para provar a afirmação. Enganam-se ambos. Quem são os ambos? Lá do texto, né? São os poetas e os romancistas. Em que eles se enganam? Quando eles dizem que o amor de 15, de pessoas de 15 anos é um amor sério, tá? Não é. Tudo bem? É um amor de brincadeira, tá? Então, 2, letra A de amor, tá bom? E a última aqui de hoje, vamos lá. A margem esquerda deste assento, no cartório das cadeias, está escrito: foi para a Índia em 17 de março de 1807. Ai, 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 ai. Quem é que vai para a Índia degredado? Ó, é o amor de perdição, certo? É o Simão. Simão foi condenado ao degredo, tá? Não seria confiar demasiadamente na sensibilidade do leitor se cuido que o degredo de um moço de 18 anos lhe há de fazer dó. Vamos lá. Ele está conversando com quem? Com o leitor. Olha o Camilo se referindo ao leitor. Aí você fala, professora, você falou que ele tinha 17. Oh, meu Deus, 17 quando ele se apaixona. 18, ele já está preso. Bom, e vai ser condenado. Tá bom? 18 anos. O arrebol dourado e escarlate da manhã da vida, as louçanias do coração que ainda não sonha em frutos, e todo se embalsama no perfume das flores. 18 anos! O
cara só tem 18 anos, tudo pela frente. O amor daquela idade. A passagem do seio da família, dos braços da mãe, dos beijos das irmãs, para as carícias mais doces da Virgem, que se lhe abre ao lado como flor da mesma sazão, perdão, e dos mesmos aromas, e à mesma hora da vida. Quer dizer, quando tem 18 anos, está passando do amor da família para o amor da mulher, pela qual ele se apaixonou. 18 anos e degradado da pátria, do amor da família. Nunca mais o céu de Portugal. Nem liberdade, nem irmãos, nem mãe, nem reabilitação, nem dignidade, nem um amigo. É triste. É triste ele ser degradado aos 18 anos, perder tudo. Por causa do quê? Ele cometeu um crime, né? Ele matou o Simão Botelho. Só que o Simão também não era boa coisa, tá? O Simão já tinha encomendado a morte do perdão, ele matou o Baltazar, né? E lembrar que o Baltazar não era grande coisa, tá? O Baltazar já tinha encomendado a morte do Simão Botelho uma vez, aqui não deu certo. Então lá, quem não presta é o Baltazar, mas o Simão acabou brigando com ele e matou o Baltazar, tá? O leitor de certo se comovia e a leitora, se lhe dissessem em menos de uma linha, a história daqueles 18 anos choraria. Ó, referência ao leitor e à leitora. Então, o leitor se comove. Que leitor é esse? É o leitor masculino. E a leitora é a mulher chora. Tá bom? Amou, perdeu-se e morreu amando. E quem amou, perdeu-se e morreu amando? Simão. Tá? Vamos lá. No contexto da narrativa e do romantismo português, o degredo do rapaz e sua consequente morte representam o escapismo, o que permite uma perspectiva distanciada e objetiva, não. Esquece. Nem distanciada. A crítica social, já que os interesses pessoais dos jovens e namorados pouco importavam às suas famílias. Então, é um romance da segunda geração, não é essa preocupação de crítica social. Tá? É a preocupação do amor que não se consolida, o amor verdadeiro que não se consolida. Há alguns amores verdadeiros que, infelizmente, não se consolidam. Ou não se consolidam porque as famílias não permitem, ou não se consolidam porque os amantes não acreditam no amor, ou porque aparece uma outra pessoa, né? E você acredita que essa outra pessoa te ama mais do que a anterior, e aí você vai lá, troca de amor e dá com os burros na água. Tudo bem? É assim. Amores infelizes. Tá bom? C. A visão espiritual do amor, uma vez que a distância era uma forma de pôr freio aos impulsos sentimentais. Não é? A distância não é para pôr freio em impulso sentimental. O cara foi degradado, tá? Foi condenação. É o exagero do subjetivismo, porque o sofrimento é expresso de maneira hiperbólica e intensa. Isso é típico do romantismo, tá bom? O devaneio, já que estar em outras terras, foi uma forma de levar o rapaz a questionar os sentimentos. Não, ele não chega na outra terra. Ele morre antes, tá? Portanto, resposta da número 3 aí, desse bloquinho, letra D de dado. Tudo bem? Bom, eu espero ter te ajudado, tá? E em breve eu encontro você de novo. Fique bem. Beijo. Tchau. E amem sempre. Verdadeiramente. Fui. Tchau. Tchau.